Vamos falar de povos originários? É que hoje a questão que nós vamos analisar, corrigir, interpretar aqui vai tratar desse assunto e vai tratar do caos, né, da violência que foi feita com os povos originários brasileiros ao longo dos nossos 500 e tantos anos de história após a invasão portuguesa. Nós vamos analisar, corrigir e interpretar hoje a questão 38 do Enem 2022, segunda aplicação. Na prova amarela é a questão 44, na prova branca é a questão 11, na prova rosa é a questão 24. Chega na vibe. Muito bem, tá na tela para você já a questão. Nós temos um infográfico e, como todo infográfico, este está trazendo informações para a gente de uma forma descomplicada. Geralmente o infográfico faz isso. Ele organiza as informações, mescla com imagens, com algumas cores. Aí é claro que a gente não tem as cores porque a prova do Enem ela é impressa em preto e branco. Mas o que chama atenção nessa imagem em preto e branco é que dá para ver muito nitidamente, no fundo, um indígena. A gente consegue ver um perfil aqui, ó. Deixa eu selecionar melhor para você. Tá conseguindo ver nesse perfil aí de uma pessoa indígena? Na minha prova impressa aqui, tava um pouco mais difícil de ver. Tava um pouco mais difícil de observar. Ah, não, acho que eu que sou meio ruim das vistas mesmo, senão não precisaria usar óculos. Tem aí para você o infográfico original. No infográfico original eu acho que é menos visível do que no em preto e branco, nessa versão em preto e branco que a gente tem na prova. Esse infográfico aí original eu vou deixar lá no Twitter do Puxa Língua. Você clica no card que vai aparecer aí em cima que você consegue pegar essa imagem lá e ver melhor. Inclusive tem uma diferença, né? Aí a imagem vai falar dos povos, do povo ticuna, aí tá escrito com K. Pois é, vamos com calma, já que tá falando de com K, não é, né? Carol com K, que a minha língua é igual um chicote. Não, vamos com calma. Conheça a diversidade indígena brasileira. Hashtag resistência indígena. Deixa eu ver se no original essa hashtag tá separada também. No original a hashtag tá junta como tem que ser, né? A hashtag ela se junta aí as palavras. Aí o Enem colocou separado. Ok. Conheça a diversidade indígena brasileira. Hashtag resistência indígena. Número total de indígenas, começando aqui do lado direito. 896,9 mil. Pouco, né? Indígenas que vivem na zona rural, 63,8%, ou seja, 502.783. Indígenas que vivem na zona urbana, 36,2%, ou seja, 315.180. Região com maior número de indígenas, norte. A setinha tá aí puxando do norte, né? Com 342,8 mil. E região com o menor número de indígenas é região sul, com 78,8 mil apenas. Nós temos aí, então, acompanhando essas informações, alguns ícones que ajudam a ilustrar como é característico do infográfico. Primeiro algumas árvores, depois uma cidade, alguns prédios, né? Depois o mapa do Brasil. Aqui embaixo, terminando este lado esquerdo, este lado direito, desculpa, nós temos aí uma curiosidade. 78,9 mil pessoas residiam em terras indígenas e se declararam de outra raça, principalmente pardos, 67,5%. Mas se consideravam indígenas de acordo com aspectos como tradições, costumes, cultura e antepassados. Do lado esquerdo, que nós pulamos, vamos voltar aqui no lado esquerdo para fazer a leitura, nós temos aqui a maior etnia, é a ticuna, com 6,8% da população. Foi o que eu falei que o INEP alterou a grafia. Aqui embaixo, né? Estou apontando com a mão errada, mas logo aqui, bem aí no rumo do meu dedo, no sentido que o meu dedo está apontando, você consegue ver que está escrito ticuna com K. Aí está falando agora sobre língua. Número total de línguas, 274. Dos indígenas com 5 anos ou mais, 37,4% falavam uma língua indígena e 76,9% falavam português.
Nós tivemos inclusive uma questão que falou sobre a dominação que foi feita, a imposição que foi feita da língua portuguesa em território nacional, nessa mesma prova da segunda aplicação. Vou deixar o card aí para você, porque eu acho que casa bem com essa questão de hoje. O assunto aí tem um ponto comum. Muito bem, esse texto está disponível em medianinja.org, acesso em 22 de abril de 2021. Então, provavelmente uma questão nova para a gente. Muito bem. Tá fácil hoje porque eu consigo botar a imagem original aqui, caso eu precise ficar voltando, porque o texto está num lado da página e a questão está em outro. Pelo modo como seleciona as informações, esse infográfico cumpre a função de... Quando a gente tem aí o texto falando da função, é a função social. Geralmente ele vai tratar de questões sociais importantes, questões sociais relevantes, mas essa função social é para que esse texto serve? Qual que é o objetivo desse texto? Ele foi feito para quê? Então, esse texto que nós vemos, ele cumpre a função social de questionar o processo de enfraquecimento da identidade indígena. Quase que eu falo identidade, mas é a identidade indígena. Não. Por quê? Primeiro que nós não temos, a gente consegue perceber pelas informações que foram passadas que houve e continua existindo, continua havendo um processo de enfraquecimento da identidade indígena, sim. Só que o texto não questiona esse processo, ele simplesmente apresenta informações que permitem que a gente chegue à conclusão de que esse processo ocorreu e ocorre. Mas ele não questiona, ele não coloca perguntas, ele não mobiliza um debate, ele não suscita um debate. Para ele questionar, nós teríamos que ter perguntas diretas ou indiretas. Por exemplo, nós teríamos que ter um texto que fala assim: você sabia isso? Você concorda com isso? Você acha que isso é exemplo de um país inclusivo? Ou essas perguntas poderiam vir de forma indireta, como por exemplo, talvez você não perceba, mas esse não é o exemplo do país inclusivo que nós queremos. Talvez você já tenha percebido e ainda não fez nada. É uma forma de você suscitar um debate, suscitar um questionamento, incomodar, sem fazer a pergunta de forma direta, ok? Tem outras formas de fazer isso, até mais explícitas, mesmo como se dissesse o seguinte: é importante pensarmos nas razões pelas quais esse processo ocorre e nas razões pelas quais não há debate sobre isso. É outra forma também de colocar de forma implícita, de forma indireta, sem o ponto de interrogação, questionamentos sobre esse assunto ou qualquer outro assunto, dependendo do caso, né? Obviamente isso vai variar de texto para texto, de questão para questão, só dando um exemplo de como que isso acontece. Quando aparece a palavra questionar, a gente espera que o texto, seja ele de qual assunto for, suscite algum tipo de debate, algum tipo de reflexão mais profunda, em que a gente possa se sentir participando de uma discussão com o texto. Certo? Letra A, então, está incorreta. Letra B. Apresentar dados sobre a atual configuração da realidade indígena no país. Sim, o infográfico, no geral, ele é feito para apresentar dados sobre qualquer assunto. É uma forma mais clara de você mostrar os dados. Quando você coloca imagens, diferentes cores, fontes de tamanhos diferenciados, às vezes até fonte, no caso a letra, né? Até letras diferentes. Isso ajuda a prender a atenção de quem está observando. Às vezes as informações vêm em tópicos. Isso facilita a compreensão, facilita que a pessoa se prenda ali para poder aprender e compreender a informação que está sendo passada. Então, sim, a gente tem a apresentação de dados sobre a atual configuração da realidade indígena no país. Inclusive, a gente vê aí vários dados, né? Vários números, número total de indígenas, a porcentagem que vive na zona rural, a porcentagem que vive na urbana. Existem vários dados, mas não existe um juízo de valor sobre eles. Não existe uma opinião ou um argumento do autor do texto, do autor dessa imagem, sobre
esses dados que foram apresentados. Então, por isso que a gente tem a apresentação de dados, mas a gente não tem nenhum questionamento. Letra C. Defender políticas de preservação da cultura indígena. Esse é um texto expositivo, ele está só dando informações para a gente. Para defender políticas, a gente teria que ter uma argumentação, a gente teria que ter um ponto de vista e argumentos em defesa desse ponto de vista. A gente não tem isso aí porque é um texto que não é argumentativo, é um texto que é expositivo. Estamos falando de tipos textuais, tem aula sobre isso aqui no canal, vai ficar um card aí em cima se você quiser conferir. Mas o texto que vai, o infográfico, ele é mais voltado, ele é mais relacionado ao tipo textual expositivo. Ele simplesmente apresenta informações. E de toda forma a gente consegue perceber aí que não existe uma defesa de políticas. A gente não tem nenhuma política pública mencionada e, além de não ter mencionada, não tem defesa dela. Letra D de dado. Divulgar as etnias indígenas mais representativas do Brasil. Essa pode ter pegado muita gente. Por quê? Porque a imagem, aí eu vou voltar na daqui mesmo, que é mais fácil de rabiscar, a imagem coloca aqui a questão do povo ticuna, da etnia ticuna, com 6,8% da população. Bom, se é a maior etnia, provavelmente é óbvio, né? Não é nem provavelmente, que é a mais representativa, é a que tem uma maior representação, é a que tem um maior número de representantes, ok? Só que olha como que o Enem é tinhoso. Ele divulga isso, beleza, que o Enem faz muito mais nessa questão, esse texto faz muito mais do que simplesmente divulgar essa maior etnia, ele apresenta vários dados, então a letra B é mais completa. Mas como que a gente vai falar que a letra D de dado está errada? Porque a letra D de dado, olha só que sacanagem, ela colocou no plural etnias indígenas mais representativas, divulgar as etnias indígenas mais representativas, não são as, ele não divulga mais de uma, ele apresenta a mais representativa. Esse plural derruba. E você tem que prestar atenção nesse tipo de coisa. Às vezes tem uma alternativa com plural, você ficou na dúvida. Tô na dúvida entre a B e a D. As duas estão parecendo muito corretas para mim. O que você faz? Observa os detalhes das duas e tenta buscar detalhes que vão fazer aquela resposta, uma daquelas respostas ficar errada. O que acontecia aí na D é isso, que a gente tem o plural, quando na verdade o texto só mostra uma etnia, então ele poderia ter colocado na questão divulgar a etnia mais representativa do Brasil. Aí a letra D ficaria mais correta, muito embora a letra B ainda continue mais abrangente. Provavelmente a gente teria um problema nessa questão se a letra D tivesse vindo no singular. A gente teria um problema aí na hora da TRI fazer o cálculo, porque seria muita gente marcando B e muita gente marcando D. Provavelmente o algoritmo não ia conseguir calcular e ia anular essa questão na hora da correção. Então a gente viu que a D está errada, vamos para E. Criticar a distribuição geográfica desigual das comunidades indígenas. Como a gente vê, não tem crítica, não tem juízo de valor, o autor não coloca um posicionamento em informação nenhuma. Ele só apresenta essas informações. Então, da mesma forma que a letra A colocava a palavra questionar, a letra C colocava defender políticas de preservação, a letra E também está errada, porque ela também não tem posicionamento dos autores, ok? Então a letra E, o texto na verdade não tem posicionamento dos autores, como diz a letra E, ou como tenta dizer para a gente a letra E. Então a letra E também está incorreta, a nossa resposta certa é a letra B, eu vou ter que fazer um xizinho melhor, porque esse que eu fiz primeiro não dá não. O toque grita. Bora fechar. Muito bem, tá aparecendo aí para você agora as formas de você contribuir com o canal. Se você puder, nós temos a forma do Pix e do recurso Valeu Demais. O Pix você pode usar o QR Code ou o e-mail puxalingua@gmail.com, e o Valeu Demais você encontra aí embaixo, nos ícones logo abaixo do vídeo, né? Tem o ícone de curtir, tem o de compartilhar, tem o de descurtir se você não gostar do vídeo, mas eu espero que você tenha gostado, e tem o ícone de Valeu Demais se você quiser contribuir com o canal.
Mas se você não puder, não tem problema, eu sempre falo isso aqui, você vai poder me ajudar de uma outra forma, que é curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo, ok? Faça as 3 coisas e de preferência compartilhe nas suas redes sociais. Vem muita gente de rede social que as pessoas compartilharam e aí a galera acaba encontrando o canal e se inscreve, eu fico muito feliz. Por falar em se inscrever, olha aí, o botão de inscreva-se como exemplo para você que ainda não se inscreveu nesse canal. Tá esperando o quê? Tá fácil demais! Se inscreve no canal. Todo dia você vai receber um vídeo novo pipocando no seu telefone, principalmente se você fizer o quê? Se você ativar as notificações. Aqui em cima vai ficar um card para você com todas as correções do Enem 2022, segunda aplicação. E por hoje é isso. Meu beijo para você e fui. Tchau!